Fala galera, Reishi, bom ter um tempo sumido. Tava aqui saindo ali de um compromisso que tava cantando um pouco, então a voz tá assim meio exaltada. Mas vamos lá, tava sumido, voltei com tudo aí, camisa maneiraça, mas não é disso que eu tô falando aqui. Como todos sabem, saiu o final de Neck Mason. O Kuramada surpreendeu muito, eu achei animal o final. Ele inovou muito, muitas coisas assim, a cereja do bolo, ele conseguiu finalizar, eu acho que muito bem. Ele conseguiu ligar muitos pontos ao filme Prólogo do Céu, meio que um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Ele ligou alguns pontos positivos, conseguiu fechar. E eu achei muito bom o final de Next Mason e eu queria falar aqui sobre o Juízo do Mundo dos Mortos, a escala de poder. Relembrando que na primeira edição da Conrad, a editora Conrad, editora, eles eram chamados de os Três Titãs. E o Ayakos era Ayakis. E aí teve algumas mudanças e eu queria assim nivelar por escala de poder. Em terceiro, eu queria colocar aqui o juiz Ayakos da série clássica, que conseguiu ali rivalizar com o Ikki de Fênix e algumas vezes superar ele ali com sua técnica voo de garuda e ilusão galáctica. Relembrando que o Wiki de Fênix tem a habilidade de renascer das cinzas, por assim dizer, levando seu cosmo e aquela habilidade de, tirando o protagonismo, né, de se reerguer e voltar mais forte, mas ele tem mesmo a habilidade de voltar como se fosse uma fênix e superá-lo, mas ele é um juiz muito forte, na minha opinião, lembrando que isso é na minha opinião. E depois ali eu tenho o juiz Suikyo, de Neck de Mason, muito forte mesmo, enfrentando vários cavaleiros de ouro, escalando várias casas, passando por várias casas, chegou inclusive a lutar com o Ikki de Fênix e eu tiro o chapéu pro Kuramada, porque nessa saga Neck de Mace o Ikki inclusive chegou a perder alguns combates, e não por roteirismo, mas perdeu mesmo no mano a mano, no cosmo, assim, nas técnicas. E ele perdeu ali pro Cavaleiro de Gêmeos e se não fosse o Cavaleiro de Gêmeos conseguir deixar, assim, dar permissão e conceber e reconhecer que ele veio de outra época, que ele é um verdadeiro Cavaleiro de Atena, não teria dado, galera. E o Suikey é um cavaleiro muito poderoso, ele relembrando que ele era um cavaleiro de taça, de prata e veio o espectro. Por causa de algumas coisas ali que não querendo dar muito spoilers, assim, de que aconteceu com seu irmão. E em primeiro lugar, sim, um espectro muito forte, é um dragão alado da Terra-média, relembrando que tem um dragão chinês, que seria, assim, no caso, o Shiryu de dragão, mas ali tem um Radamanth Wyvern, que é muito forte, o do Lost Canvas. Não só pelo sangue enxertado do Hades, mas antes disso, pelas suas técnicas variadas, assim, relembrando que o bom de outros títulos são as técnicas dos cavaleiros, mas ele tem ali o Rugido de Wyvern, que é muito poderoso, que é uma investida, um voo, e tanto pode ser um rugido estridente, que dilacera como se fosse o vácuo do espaço do ar, e ele é muito poderoso mesmo, assim, na minha opinião, então eu escalaria assim. Em primeiro o Radamantes do Lost Canvas, depois o Suikyo de Neck de Mason e depois o Ayakos da série clássica da saga de Hades. Então, esse pra mim, assim, são os três juízes mais fortes do mundo dos mortos. E deixou a desejar, não que em escala de poder, mas é que os outros se sobressaem. Mas o Minos e o Vermir, que é de Neck de Mason, o Minos de Griffon, ele é poderoso também, mas infelizmente os outros se sobressaem. Mas infelizmente quem não leu, infelizmente como não saiu a adaptação toda da animação do Lost Canvas, vale a pena ler o mangá pelo site ou mesmo comprar o mangá, tanto a primeira edição como a republicação, a capa cromada, então que é muito bonita, que inclusive eu tenho aqui. Tá, aqui não dá pra ver aqui na prateleira de mangá, mas cara, vale a pena você ler porque é muito bom e tipo assim, eu fico aqui curioso se foi um erro de tradução, porque eles eram chamados de Os Três Titãs na primeira tradução da Conrad e depois passaram a ser chamados de Os Três Juízes do Mundo dos Mortos. Mas aí vem a saga, o episódio G, que são os deuses titãs, que são muito poderosos também,
Relembrando que tem outras técnicas dos cavaleiros, e inclusive que o Aioria, pela primeira vez quando eu li essa saga, assim, eu sei que não tem nada a ver, tô falando assim dos três juízes, já tô falando de Cavaleiro de Ouro do episódio G, mas quando eu li a primeira vez eu tive a impressão que o Aioria tinha um pouco do protagonismo do Seiya, mas relendo assim, é bom você reler ou ver filmes várias vezes conforme você vai envelhecendo, vai ganhando maturidade, que seu conceito muda ao longo prazo. Eu vi que o Ayora não tanca tudo assim no peito, sabe? Tem meio que um intervalo, ele conserta a armadura, tem um apoio dos outros cavaleiros e ele sofre bastante para enfrentar os deuses titãs, que são, na minha opinião, os mais poderosos que eu vi até agora. E é muito bom o episódio G. E relembrando que tem um Saga G Shura Assassini que não foi publicado no Brasil e tem um Hacking que está sendo publicado, mas é isso aí, galera. É o que eu trouxe para hoje. Voltando aí depois de muito tempo, camisa maneiraça. Quero falar de outros animes, tem muita coisa de animes que eu quero falar, levo tradução de golpes, o de deuses, o que eles representam, elementos e é isso aí, Next Mason, confiram que tá muito bom. Aparece o Apollo e eu mais uma vez ressaltando aqui, já falei várias vezes e volto a falar, parabéns pro Kuramada por ligar vários pontos do filme Prólogo do Céu a essa saga. E é isso aí, falou.